Saudações a todos, vamos dar prosseguimento ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, dando continuidade ao nosso trabalho, vamos então considerar aqui a situação em que o raio, em que a razão, essa razão da progressão geométrica é um número maior do que 0 e menor do que 1. Então, sob esta circunstância, nós podemos calcular o limite quando esse n maiúsculo tende a infinito, tende a mais infinito, aplicado sobre o somatório dos n termos. Aqui é equivalente a aplicar o limite quando n tende a mais infinito, aplicado sobre A1, 1 menos q elevado a n, dividido por 1 menos q. Então, esse limite é limite aplicado sobre A1, quando n tende a mais infinito, multiplicado pelo limite de 1 menos q elevado a n, quando n tende a mais infinito, dividido pelo limite quando n tende a mais infinito, aqui aplicado sobre 1 menos q. Então, nós já sabemos que limite de constante é a própria constante. Então, nós temos A1. Limite de 1 menos q, isso é equivalente a fazer limite de 1 quando n tende a mais infinito, menos limite de q elevado a expoente n quando n tende a mais infinito, dividido pelo limite quando n tende a mais infinito, aplicado ao número 1, menos o limite quando n tende a mais infinito, aplicado ao número q. Então, aqui nós podemos encontrar que situação, então, matemática para isso. O limite de 1 quando n tende a mais infinito é o próprio número 1. O limite de q quando n tende a mais infinito é o próprio número q. De modo que nós temos o limite sobre S de n quando n tende a mais infinito. Isso é igual a A1. Aqui nós temos 1 menos esse limite quando q tende a expoente n. Não, q elevado a expoente n quando n tende a mais infinito, dividido por 1 menos q. Fazendo a seguinte observação, de que o limite quando q é elevado a n, expoente n, e n tende a mais infinito, esse limite é 0 quando q é maior do que 0 e menor do que 1, pois nós sabemos que um número maior do que 0 e menor do que 1, quando é elevado a um expoente cada vez maior, a sua divisão tende a 0, de modo que quando n tende a mais infinito, esse número que é maior do que 0 e menor do que 1, essa razão da progressão geométrica elevada a expoente n, é necessariamente igual a 0, de modo que podemos afirmar, portanto, que o limite sobre S de n, quando n tende a mais infinito, esse limite é A1 dividido por 1 menos q, a razão da progressão geométrica. Este é o resultado a ser considerado. Vamos então aplicar este resultado aqui para a nossa progressão geométrica gerada pela série cujo somatório de 1 dividido por 2 elevado a i, somatório no subíndice i, variando de 1 até n menos 1, gera um conjunto de termos, os quais serão reapresentados novamente no quadro. Muito bem, então agora vamos mais uma vez considerar o somatório. Vamos aqui
considerar o somatório no subíndice I, variando de 1 até n menos 1, aplicado sobre 1 dividido por 2 elevado a I. Isso é 1 dividido por 2 elevado a 1, mais 1 dividido por 2 elevado a 2, mais 1 dividido por 2 elevado a 3, mais 1 dividido por 2 elevado a n menos 1. Este somatório para neste termo, porém, convenientemente podemos escrever 1 dividido por 2 elevado a n, menos 1 dividido por 2 elevado a n, e usufruirmos então da progressão, da soma de termos de uma progressão geométrica. Continuaremos este trabalho durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.